Bom dia, pessoal. Eu me chamo Lara Rezende, sou aluna do segundo semestre de mestrado em Ciências Agrárias Agronomia, sob orientação da professora Juliana de Fátima Salles, e hoje, então, estarei apresentando para vocês sobre dormência de sementes. Bom, com relação à aula prática, já explicando para vocês, não foi possível realizar a prática, né, desse tema no laboratório. Então, na aula prática será apresentado apenas os métodos de forma geral. Durante essa aula, então, eu irei estar falando sobre os conceitos de dormência e quiescência, para ficar bem explícito, né, a diferença entre eles, as vantagens e desvantagens, controle da dormência, os tipos e as causas de dormência e, por fim, os tratamentos para a superação de dormência. Bem, então, a formação de sementes ela ocorre pela união dos gametas femininos e masculinos. E então tem a formação do zigoto através dessa união. Esse zigoto, então, ele passará por um processo de diferenciação e também de crescimento, até que tenha, então, a formação do embrião maduro. Esse embrião maduro passará por alguns processos causados, né, na semente ortodoxos, e esse processo pode ser chamado de repouso fisiológico ou criptobiose, que vai acontecer devido a uma perda de água, né, a deficiência hídrica, um baixo consumo de O2, as causas também podem ser os inibidores, como também a baixa atividade enzimática, diminuição da atividade enzimática. Então, se a semente permanecer em repouso, podemos dizer que ela está em quiescência, quando há algum fator, né, que seria ideal para seu desenvolvimento em ausência, como, por exemplo, a ausência de água, oxigênio, algum inibidor. E, caso contrário, se tiver todos esses fatores propícios para ela germinar, mas então e ela não germinar, né? A gente entende que ocorre um mecanismo de bloqueio, sendo este conhecido como dormência. Ou seja, quando a dormência está ativa, o processo de germinação não ocorre. Então, eu trouxe para vocês, né, um conceito de dormência e de quiescência, para que podemos diferenciar esses dois conceitos, sendo que, em dormência, as sementes não germinam mesmo sob condições favoráveis de ambiente, devido à ação de fatores internos ou causas determinadas pela própria semente. Então, todos os fatores favoráveis, como temperatura, luz, água, todos esses fatores vão estar atuando, mesmo assim a semente não irá germinar. Ao contrário da dormência, tem-se a quiescência. O que seria essa quiescência? Ela é caracterizada pela deficiência de condições ambientais adequadas para a germinação. Então, vai ter sempre um fator em ausência para ocorrer a quiescência. Então, agora eu vou apresentar para vocês, né, de forma mais ilustrativa, que a quiescência é a germinação, é quando a germinação não ocorre sob condições desfavoráveis. Por exemplo, uma semente que está viva e apta a germinar, quando ela está em ausência de luz, temperatura ou oxigênio, ou todos esses fatores, ou apenas um, como por exemplo, faltando água, ela não irá germinar, sendo então uma característica do ambiente. Já a dormência, ela é uma germinação que não vai ocorrer mesmo em condições favoráveis de ambiente. Uma semente, então, quando ela está viva e apta a germinar, quando exposta a condições de luz, temperatura, oxigênio, água, não estará faltando nenhum fator favorável para a sua germinação, e mesmo assim ela não germinar, estará ocorrendo então a dormência, sendo de forma então uma característica da semente. É importante então não confundir a definição de dormência com sementes mal formadas e mortas.
É por isso que eu trouxe, então, nessas imagens para a gente comparar que a semente está dormente, é uma planta, ela estava dormente, mas a gente pode ver que é uma planta, que no final ela desenvolveu uma planta com todas as estruturas essenciais, né? Uma planta normal, sementes cheias, né? Realizado pela análise de raio-x. Já aqui a gente pode ver sementes mal formadas, que ela vai apresentar danos, né, em seus tecidos ou no embrião. E aqui embaixo uma semente vazia, que ela não irá então se desenvolver. Ao estudarmos então dormência, é de suma importância também estudarmos germinação, sendo que estes estão internamente, estão sempre ligados, sendo que a germinação não ocorre se a dormência estiver presente. Então, a relação entre dormência e germinação se dá com o equilíbrio entre as substâncias inibidoras com as substâncias promotoras. A gente pode exemplificar essa substância inibidora como, por exemplo, o ácido abscísico. E as substâncias promotoras, como, por exemplo, a giberelina, que ela tem a função, né, para promover o desenvolvimento e crescimento do embrião, permitindo assim o desenvolvimento de raízes. Sendo assim, para que haja uma germinação, é necessário que ocorra um equilíbrio, mas de forma que seja sempre favorável às substâncias promotoras, né? Como, por exemplo, a giberelina. Entre as vantagens e desvantagens dessas sementes, como vantagem, a gente pode citar principalmente a função ecológica, que é a preservação da continuidade da espécie, constituindo um mecanismo de resistência a condições desfavoráveis de ambiente, fazendo então com que tenha uma distribuição ao longo da semente, né, para que essas sementes germinam de uma vez só. Sendo então essa função ecológica uma das principais vantagens da dormência. Sendo assim, a gente pode concluir, né, que se não houvesse dormência, as sementes estivessem em condições ideais, todas elas iriam germinar ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a gente pode pensar, se houvesse condição de seca ou uma queima, iria exterminar todos os indivíduos, de forma que aquela espécie, naquele momento, poderia entrar em extinção. Dessa forma, trata-se de um mecanismo evolutivo que procura resguardar a perpetuação da espécie, pois faz com que as sementes se mantenham viáveis a longos períodos de tempo, germinando de forma esparsa sob determinadas condições. Ainda como vantagem, né, podemos citar a distribuição e a germinação ao longo do tempo, tendo então uma longevidade prolongada, que é o banco de sementes no solo. Como vantagem também tem o impedimento da germinação na planta mãe, que é a viviparidade, né, que ressaltando nada mais a viviparidade nada mais é que impedir que a semente germine na planta mãe, e também sincroniza a germinação com o ambiente e clima favoráveis, conservando o poder germinativo. Então, só para ressaltar, o tipo de dormência está intimamente vinculado com o habitat da espécie e as condições ambientais na época da dispersão. Como desvantagem, né, a gente pode enfatizar quando se trata da agricultura, né, então para os homens é muito desvantagem por conta de permitir uma germinação lenta e irregular, com redução da porcentagem de germinação de plantas e desuniformidade do estande, que vai acarretar em falhas no plantio, uma longevidade de sementes de plantas daninhas, porque uma plantação de soja, milho, qualquer outra cultura não é viável, né? O aparecimento de cada vez uma planta daninha diferente, tornando muito difícil o controle, né? O manejo. A necessidade de tratamento em pré-colheita, por aumentar, né, o custo, o gasto de produção. Os problemas causados à condução e interpretação de testes de germinação,
pois se não tiver feito a análise em raio-x, não tem como a gente saber se essa semente está dormente e irá germinar. Então, não vai ser preciso, né, as análises. Para o controle de dormência, então, a gente pode dividi-lo em 4 etapas, sendo essa a indução, que ocorre quando a semente ainda está ligada à planta-mãe, de acordo com as variações do ambiente, com a manutenção, que é caracterizada por atividade metabólica relativamente baixa, devido ao estabelecimento de mecanismos de bloqueio, a suspensão do bloqueio, que pode ocorrer dentro de casos variáveis, mediante a condição de fatores externos. E por fim, então, temos a germinação, ou seja, quando essa dormência já foi superada. Falando agora, então, sobre indução da dormência, né? Um dos fatores de suma importância é a água, mais precisamente a deficiência hídrica. Aqui, a gente pode citar como exemplo essa espécie aqui ao lado, que é o flamboyant. Quando a semente ainda está no seu fruto, na produção de maturação, essa planta, ao ser exposta à deficiência hídrica, a semente, então, vai ter um aumento da impermeabilidade, onde não será possível passar pelo tegumento impermeável, além de água, também trocas gasosas. Com isso, então, vai aumentar a sua hora de embebição. Outro fator é a temperatura, sendo que a dormência aumenta em temperaturas altas na maturação, devido à dificuldade ao excesso de oxigênio. Então, né, se a semente ela foi exposta a altas temperaturas, pode induzir a dormência devido à ausência de oxigênio, que é um fator positivo, né, como a gente já ouviu, foi falado anteriormente, em casos de queimadas, por exemplo, e outros fatores. Aqui é o gráfico só para exemplificar, né, que de acordo com que vai aumentando a temperatura, tem-se um decréscimo na germinação, tomando como base aqui a cevada, que estava com 100%, com temperatura a 5 graus, e ela foi decrescendo sua germinação, chegando a inferior a 20%, com o aumento da temperatura. Aumentando, então, assim, o número de sementes dormentes nessas espécies, como cevada e alface. Em relação ao fotoperíodo, sementes em dias curtos, plantas, né, quando estão em dias curtos, têm uma menor ocorrência de dormência. Sendo que, quando estão expostas a dias longos, elas estão altamente dormentes, devido ao seu tegumento mais espesso, e tendo assim, então, uma redução na porcentagem de germinação. A gente pode verificar no gráfico ao lado, né, que as sementes de dias curtos, elas apresentam uma maior porcentagem de germinação quando comparado às sementes de dias longos. Outro fator também que a gente pode citar como indução da dormência é a posição da semente na planta, devido a diferentes graus de dormência, né, que devido à posição acarreta em diferentes graus de maturação. Essa imagem aqui ao lado é só para demonstrar que é a avena, que aqui ela está comparando com essa aqui apresenta uma menor dormência, né? Cariopsis. A classificação de sementes ela pode ser, então, feita pelo momento, local e a causa. No momento, então, a gente pode ser dividida em primária e secundária. A primária é programado geneticamente, que é um padrão de desenvolvimento. A secundária é em resposta a determinada condição de ambiente. Tem-se o local, que é dividido em endógena, que são as causas que envolvem o embrião, e a exógena, que é com o tegumento, são os envoltórios da semente. As causas, então, são divididas em física, química, mecânica, fisiológica e morfológica, sendo uma dormência combinada.
Na dormência primária, então, a semente já é liberada da planta-mãe em estágio dormente, sendo então já dispersa com essa dormência. É de origem genética e verificada em diversas e determinadas espécies, com uma profundidade variável e normalmente é superada ao armazenamento. Como exemplo, então, a gente pode citar as gramíneas e leguminosas forrageiras, frutíferas, trigo, cevada e alface. A dormência secundária, ela ocorre esporadicamente. É uma dormência induzida por condição não favorável ao ambiente, ocasionada por condições desfavoráveis ocorridas após a maturação. Ou seja, ela não é desligada da planta mãe com essa dormência. Ela adquire, mas geralmente não, desencadeia a dormência, mas geralmente não está dormente ao se desligar da planta mãe. Então, ela vai adquirir essa dormência devido, né, a condições desfavoráveis, como fator temperatura, umidade, luz, que vai fazer com que ela entre em dormência. Nesse caso, então, a gente viu que a semente ela apresenta, né, uma dormência primária, que ela então vai ter que superar essa dormência para que ocorra a germinação. Mas outra forma também que esse ciclo pode ocorrer é se uma semente primária ela vai superar essa dormência, porém ela não irá germinar. Sendo assim, vai ocorrer uma dormência secundária, que ao invés de germinar, semente, que é o ciclo de dormência, né, que a semente ao invés de germinar, ela vai ter que novamente superar essa dormência para após então germinar. Outro caso que pode ocorrer também é uma semente não dormente, podendo estar em quiescência. Então, ela foi desligada da planta-mãe sem estar dormente e, devido a condições ambientais, como por exemplo luz, temperatura, água, ela vai adquirir essa dormência secundária. Então, nesse caso, ela vai ter que superar a dormência para após então germinar. Nesse caso, então, teve a ausência da dormência primária, ou seja, a semente pode adquirir a dormência secundária sem ter sido dormente, ou após ter superado a dormência primária. Continuando na classificação, né, tem-se a dormência endógena, que é embrionária. Dentro dela tem a fisiológica, que são os mecanismos fisiológicos de inibição envolvendo os processos metabólicos. Ocorre devido à influência do hormônio com a relação do ácido abscísico e da giberilina. Quando predominar o ácido abscísico, a dormência será predominante. Por contrapartida, quando predominar a giberilina, a dormência, então, vai ocorrer, então, a germinação ao invés da dormência. Outra dormência endógena é a morfológica, que são, então, as sementes com o embrião não diferenciado ou não completamente desenvolvido. Isso quer dizer, então, que o embrião, mesmo após a semente estar dispersa da planta-mãe, ele não vai possuir as estruturas primordiais ou não estarão bem desenvolvidos, como, por exemplo, falta do hipocóstilo, plúmula, radícula, cotilédone, então vai apresentar algum mau desenvolvimento. Outra dormência também é a física, com impermeabilidade dos tecidos restringindo a difusão de água ou embrião. Como, por exemplo, essa espécie aqui ao lado, né, que ela tem um tegumento bastante rígido que impede a passagem de água. E esse tipo de dormência, então, na natureza, vai ser superado ao longo do tempo. Outra dormência é a dormência química, que apresenta, né, as espécies apresentam substâncias que inibem a germinação. Como exemplo dessas substâncias químicas, a gente pode tomar são as mucilagens, as espécies que apresentam mucilagem.
Outra dormência é a mecânica, na qual muitas das vezes essa é confundida com a física. A resistência do tegumento impede o crescimento do embrião. Por mais que essa semente ela consiga embeber, ela não vai conseguir, sem uma intervenção, se desenvolver como uma plântula normal. A gente tem um exemplo aqui ao lado da castanha do Pará, né, que é uma semente, uma espécie que apresenta seu tegumento extremamente resistente. E quais são as causas da dormência? Impermeabilidade ao tegumento em água, resistência mecânica, impedimento de trocas gasosas, substâncias inibidoras e embrião imaturo. Como impermeabilidade do tegumento à água, são as sementes duras, né? Que ela tem impermeabilidade do tegumento à água, é uma herança genética e influenciada pelo ambiente, induzida durante o processo de maturação, devido ao acúmulo de matéria seca, e a proporção de matéria de sementes duras é maior que a deficiência hídrica. Outra causa também é a resistência mecânica da cobertura, que é uma dormência mecânica. Ela pode ser confundida também com a física, porém as sementes conseguem beber. Aqui embaixo, né, a gente pode ver alguns exemplos. Essas sementes elas não vão conseguir germinar devido à resistência de seu tegumento. Como eu já tinha citado anteriormente, castanha do Pará, que a gente pode ver pêssego, né, entre outras. Tem-se também a impermeabilidade a trocas gasosas, que a presença de células mucilaginosas podem constituir barreiras ao acesso de oxigênio, que ocorre também pela presença de substâncias fenólicas. E essa impermeabilidade pode impedir, né, a saída de CO2 e entre outros trocas gasosas. No slide aqui, a gente pode ver, né, a combinação que leva à germinação ou à dormência das sementes. Então, quando a bolinha apresenta-se, quando a bolinha está preta, significa que o hormônio está fisiologicamente ativo. Já quando a bolinha está nessa cor mais clara, o hormônio não está ativo. Como então a gente pode ver, né, quais são as combinações que levam à germinação e dormência, então quais são as que levam à germinação? A bolinha, quando ela está aqui preta, para gibberelina, citocinina e inibidor, quer dizer que elas estão ativas, então a germinação. Quando a gibberelina e a citocinina estão ativas e o inibidor desativo, tem germinação. Quando a gibberelina está ativa e a citocinina e o inibidor estão desativos, tem germinação. Então, são esses três fatores. E agora, para a ocorrência da dormência. Quando tem-se gibberelina e citocinina desativas e o inibidor ativo, tem-se uma dormência. Quando somente a gibberelina está desativa, também tem dormência. Quando a gibberelina e o inibidor estão desativos, tem-se dormência. Quando a gibberelina e o inibidor estão desativos, porém a citocinina ativa, tem-se a dormência. E quando os três estão citocinina, gibberelina, citocinina e inibidor estão desativos, também tem a dormência. Agora apresentando sobre os tratamentos para superação, né? Podemos citar a escarificação mecânica, que ela promove o rompimento do tecido lignificado da casca. E essa superação, então, ela pode ser feita através do uso de lixos comuns, como a gente pode ver aqui ao lado esquerdo. Abrasão com areia, corte em esmeril, como a gente pode ver do lado esquerdo, né? E então pode variar de espécie para espécie, de tegumento para tegumento, esses tipos. Tem-se também a escarificação química,
Para tornar o tegumento permeável à água, é utilizar a substância mais utilizada é o ácido sulfúrico, e como ele é tóxico, né? Então tem outras substâncias químicas que podem ser substituídas, que pode substituí-los. Só a título de curiosidade, como a escarificação química também pode ser feito por meio do trato digestivo dos animais, né? Que ao eles ingerirem as sementes, elas vão ser liberadas por meio de suas fezes, sendo então uma forma de escarificação química. Aqui eu vou explicar para vocês, né, citar alguns outros tipos que também será explicado melhor em aula prática, que é a escarificação química, que esse método consiste na imersão das sementes em substâncias abrasivas que promovam a corrosão do tegumento, sem danificá-los. O produto mais utilizado é o ácido sulfúrico, por meio, que eu já disse anteriormente, né? E por um período variável de acordo com a espécie e a uma temperatura entre 19 e 25 graus, conforme o tipo de semente. Contudo, devido à toxicidade e perigo da substância, outras têm sido utilizadas, como a água oxigenada e o ácido muriático. A escarificação mecânica ela é usada em caso de dormência tegumentar, em especial para espécies da família Leguminosa fabácea, né, que submete-se a semente, então, a um processo de abrasão ou raspagem para que o tegumento seja desgastado, tornando-se permeável à água e ao oxigênio. Em grande escala, as sementes são colocadas dentro de cilindros forrados com lixas que são movimentados quando se trabalha com poucas sementes e pode-se simplesmente utilizar, então, uma lixa comum. Então, né, o uso de lixa comum é mais indicado para quando se vai utilizar pouca quantidade de semente. E é importante observar que o grau de desgaste adequado varia de espécie para espécie. Temos também a imersão em água quente ou choque térmico. As sementes são colocadas em água quente. A temperatura e o tempo de imersão são determinados de acordo com a espécie. No choque térmico, as sementes são deixadas em água quente, na temperatura e período recomendados para a espécie, e ao final são transferidas para a água a temperatura ambiente por tempo também variável. Tem-se também a imersão em água fria, é um método empregado para casos de espécies que não são consideradas dormentes, porém apresentam germinação lenta ou que, devido ao transporte ao período de armazenamento, se desidratam. A imersão em água quente em água, a temperatura ambiente por um período de 24 horas facilita e homogeneiza a germinação. Temos também a imersão em água corrente, é utilizado para lavagem e remoção de substâncias químicas que inibem a germinação. As sementes são mantidas imersas em águas por período de 12 a 48 horas com fluxo corrente. Dependendo da espécie, tem estudos, né, que comprovam, e a gente utiliza no laboratório, um período inferior a 12 horas. A estratificação a frio é um método utilizado em casos de dormência em que o embrião se encontra imaturo ou pouco desenvolvido. Nessa técnica, as sementes são mantidas a temperaturas baixas, entre 5 a 10 graus, que então estimulam a produção de um hormônio de crescimento. Dentro de um recipiente com boa drenagem, dispõe-se as sementes entre duas camadas de areia de grão médio, com 5 centímetros de espessura. O recipiente é então colocado em um ambiente entre 2 a 4 graus por um período que varia entre 15 dias e 6 meses, de acordo com a espécie. Após esse procedimento, as sementes são separadas da areia com uma peneira e semeadas imediatamente. Outro fator é a alternância de temperatura, que é feita com a coloração das sementes para germinar em substrato umedecido em temperaturas alternadas, como 20 graus durante 8 horas e 30 graus ou 35, dependendo da espécie, por 16 horas. Nesses casos, pode-se usar uma estufa de germinação com temperatura controlada. Em condições naturais de viver, o tratamento é mais complicado, mas pode-se usar a seguinte metodologia.
cobrir os canteiros durante o dia com plástico ou tela transparente, promovendo assim o aumento da temperatura do solo, e à noite, então, descobrir o canteiro, né, retirar esse plástico ou tela, para que o solo se mantenha com temperatura mais baixa. E deve-se evitar cobrir as sementes com substratos, semeando-as diretamente no canteiro. A quebra de dormência combinada. Em algumas espécies, ela apresenta dormência tegumentar e também embrionária. Nesse caso, elas devem ser submetidas aos dois processos de quebra de dormência, iniciando-se pela quebra da dormência tegumentar. Como já disse anteriormente, né, tem outros métodos, como da secagem, lavagem em água corrente, pré-resfriamento, entre outros diversos tratamentos para superação. Então, só para finalizar, né, para deixar de forma reduzida, a dormência ela é essencial para que ocorra a manutenção da longevidade e perpetuação das espécies. Então é isso. Obrigada desde já, né? Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Podem entrar em contato, né, pelo meu e-mail. E, mais uma vez, obrigada pela atenção.